Aleluia. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre esse dia tão especial, chamado a Páscoa do Senhor. Esses dias que, na verdade, no Antigo Testamento, a Páscoa era uma celebração de vários dias. Nós temos um dia específico, não é? Mas a Páscoa era uma celebração, eram vários dias de celebração. Na verdade, no Antigo Testamento haviam 7 festas, 3 principais, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos. E dessas 3, a festa da Páscoa era, sem dúvida, a mais importante. No Novo Testamento, isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a mesma coisa. A festa da Páscoa para nós tem uma simbologia muito, muito importante, porque foi durante a festa da Páscoa que Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Esse acontecimento, a morte e a ressurreição do Senhor no terceiro dia, é a base de tudo aquilo que nós cremos. Toda a teologia, tudo que nós acreditamos, toda a nossa fé é construída em cima dessa verdade. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e um dia virá para se encontrar com a sua igreja. Amém? Tudo que nós cremos se baseia nessa premissa. A vida de Jesus foi muito importante, seus milagres, a sua ética, não é? A sua moralidade, o que ele veio ensinando. Você vai lá no comecinho dos evangelhos, você vai encontrar muitas vezes Jesus dizendo: vocês ouviram o que foi dito na lei, eu porém vos digo. Jesus veio ampliando aquelas verdades do Antigo Testamento, seus ensinamentos, seus milagres. Tudo que ele fez foi muito importante, não é? A sua vida, mas na verdade o cristianismo, a nossa fé se baseia não nos seus milagres. Os seus milagres foram um sinal do poder de Deus que estava sobre ele. A nossa fé se baseia na morte e na ressurreição do Senhor Jesus. Amém? É isso que tem a ver que diz respeito à Páscoa. Páscoa significa, não é, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Existe um acontecimento histórico. O mais importante é o aspecto profético desse acontecimento. Eu quero lembrar vocês da parte histórica, como que a Páscoa foi instituída. Vocês se lembram que o povo de Israel, os hebreus, estavam já cativos lá no Egito por mais de 400 anos, 430 anos, escravidão, e uma época terrível, não é? Uma época de flagelos, uma época em que eles, ao mesmo tempo, estavam se multiplicando. Deus abençoou para que eles estivessem na melhor parte, na melhor posição de terra do Egito, conforme aconteceu nos dias de José, um presente de Deus para Israel, e foi do agrado de Deus que eles se multiplicassem, mas começaram a servir como escravos, e durante 430 anos, eles foram escravizados, até que Deus levanta um homem, o seu libertador, chamado Moisés. Deus traz Moisés para o Egito, para encurtar a história. Egito confronta, Moisés confronta Faraó, dizendo que Deus queria que o seu povo o adorasse no deserto. Faraó endurece o seu coração, e seguem-se aquelas pragas todas, e a Bíblia diz que quanto mais Deus enviava os seus sinais, mais o coração de Faraó se endurecia. Deus tinha um propósito. Aquela dureza estava criando, permitindo um ambiente, não é, para que os milagres de Deus pudessem se manifestar, e o povo de Deus, os hebreus, vissem os sinais, e se convencessem de que era o Deus de Israel que estava operando aquilo. Foram 9 pragas, e a última foi a pior de todas, quando Deus envia aquele anjo destruidor, e a Bíblia diz que houve juízo. Tem um versículo que diz: nessa noite Deus disse: eu vou executar juízo sobre todos os deuses do Egito. E a pergunta que a gente poderia fazer, mas e os israelitas que moravam naquela terra, como é que eles poderiam escapar de uma situação como essa, visto que esse anjo destruidor estava vindo sobre todas as casas do Egito? E a gente começa a encontrar a resposta para essa pergunta em Êxodo capítulo 12, nos versículos 13 e 4, quando Deus diz a Moisés e aos líderes de Israel: digam a toda a comunidade de Israel que no 7º dia
deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro. Quero pedir que você repita comigo: um cordeiro. Fala para o teu irmão assim: não foi um coelhinho. Diga lá: não foi um coelhinho. Deus pediu para separar um cordeiro. Nada contra os coelhinhos, mas o coelho não tem nada a ver com a Páscoa do Senhor Jesus. Amém? Aliás, quero só te lembrar que o coelho no Antigo Testamento era tido como um animal impuro. E os homens escolheram um animal que era considerado impuro no Antigo Testamento como símbolo da Páscoa. Você liga a televisão hoje e você não ouve nada sobre o cordeiro, você não ouve nada sobre Jesus, você ouve sobre ovos de chocolate e coelhinho, e tem ainda toda uma simbologia que está atrás disso, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Nada contra chocolate. Quer comer chocolate? Coma, mas lembre que vai engordar você, cuidado, né? Então, mas não tem nada a ver. Jesus disse: separe um cordeiro para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena, Deus disse, pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo. Então, esse cordeiro, você pode continuar lendo depois na sua Bíblia, ele deveria ser um cordeiro macho, de 1 ano de idade, absolutamente sem defeito. E esse animal deveria ser sacrificado, deveria ser imolado e assado completamente, e as famílias se reuniriam, como diz aqui na palavra, famílias menores se reuniriam com outras famílias, e esse animal seria, então, seria preparada uma refeição com este animal assado, com ervas amargas e com pães asmos. O pão sem fermento tem também toda uma simbologia. As ervas amargas representavam os mais de 400 anos de amargura, de escravidão que o povo havia passado naquela terra do Egito. Pães asmos, o pão sem fermento, também apontando para Jesus. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O fermento fala de pecado. Jesus é o pão sem fermento, do qual nós nos alimentamos. E então tem toda essa simbologia, e Deus diz: eu quero que vocês comam essas ervas amargas, este pão sem fermento, com este cordeiro. Mas o mais importante, eu quero que vocês tomem o sangue desse cordeiro e marquem nas ombreiras e na veiga das suas portas, para que haja proteção. Esse sangue, o sinal do sangue, trará proteção para as casas, porque Deus estava trazendo uma sentença, um julgamento. A última praga seria a pior de todas. Aquele anjo destruidor viria para assolar a terra do Egito. Pessoas e animais, os primogênitos de todas as pessoas e animais seriam mortos. E isso de fato aconteceu. O próprio filho do faraó, o seu primogênito, morreu naquela noite. Imaginem, queridos, que acontecimento devastador em toda a terra do Egito. E o que deve nos chamar a atenção é que enquanto dentro das casas dos hebreus, as famílias celebravam a vida, nas casas dos egípcios havia morte, havia tristeza. E diz aqui em Êxodo capítulo 12, versículo 30, na segunda parte, que houve grande pranto no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Você já pensou, já imaginou uma situação como essa? Todas as casas dos egípcios, em todas elas havia uma pessoa, havia pranto, havia luto, sentimento de perda, julgamento da parte do Senhor, porque Faraó havia endurecido o seu coração. Foi naquela mesma noite que Faraó chama Moisés e diz: você pode ir embora, por favor, vá embora daqui, leva os seus pertences, seus animais, seus filhos. E além de Faraó liberar, diz que ele e todo o povo do Egito ainda abençoaram Israel, entregaram riquezas nas suas mãos. E ainda Faraó pede para Moisés orar por ele. Ore por mim lá no deserto. E assim os filhos de Israel saíram daquela situação de escravidão, depois de mais de 400 anos, para então ir em direção às promessas que Deus havia dado, em direção à terra prometida. E foi nesse contexto, não é? Desse acontecimento todo, que envolveu várias situações, que Deus disse para Moisés: diga para o meu povo, Moisés, este dia será um memorial, que vocês e todos os seus descendentes comemorarão como uma festa ao Senhor. Então, Moisés diz: olha, Moisés
chama o povo e diz: olha, Deus pediu para dizer a vocês que a partir de hoje, a partir dessa noite, a partir deste acontecimento, daqui para frente, todos os anos, nós vamos celebrar essa festa como um memorial. Quando os seus filhos lhes perguntarem, Moisés dizendo para o povo, o que significa essa cerimônia? Vocês vão responder a eles: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou as nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Então Deus estabelece aquele acontecimento, não é? Como uma celebração, memorial a ser celebrado nos anos vindouros. E o nome Páscoa significa, do hebraico, é a palavra Pessah, que significa literalmente passagem. A passagem de Deus pelo Egito para a libertação do seu povo. Deus passou pelo Egito e ao ver o sinal do sangue, Deus trouxe proteção sobre aquelas casas e depois a libertação veio. Amém? A tua casa está marcada pelo sangue de Jesus? O sangue do Cordeiro está marcando a sua casa? Então tem proteção para a tua casa, tem proteção para a tua posteridade. Quem crê, diga amém em nome de Jesus. Veja, o que trouxe proteção não foi o fato deles serem da linhagem de Abraão, deles serem da linhagem de Israel, de Jacó. Porque nós somos, então, israelitas, hebreus, somos de uma linhagem separada por Deus. Não, o que trouxe diferença, o que trouxe proteção, livramento, foi o fato de eles terem marcado nas suas casas, terem as suas casas marcadas com o sangue do Cordeiro. Aleluia. Esse foi um acontecimento histórico. O aspecto profético, eu ouso dizer a vocês que é muito mais importante do que isso. Porque a Bíblia diz, a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que o que nós lemos no Antigo Testamento é como uma sombra daquilo de uma verdade que Deus quer revelar no Novo Testamento. Não é, queridos, uma simples coincidência o fato de Jesus morrer e ressuscitar exatamente nos dias da Páscoa. Quando, lá nos dias de João Batista, Jesus se aproxima para ser batizado por João Batista. Ao olhar para Jesus, para o Messias, João Batista declara: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lá na Páscoa, um cordeiro foi sacrificado. Aqui João enxerga Jesus, o Messias, e declara diante da multidão: ele é o Cordeiro de Deus. Um dia depois do batismo de Jesus, em João capítulo 1, versículos 35 e 36, nós lemos assim: no dia seguinte, João Batista estava ali novamente com 2 dos seus discípulos, quando viu Jesus passando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Diga assim comigo: o Cordeiro de Deus. Aleluia. Não é uma coincidência apenas o fato de que Jesus morreu e ressuscitou bem no meio da celebração da Páscoa, que era uma celebração, como eu disse, de vários dias. Tanto é verdade que nessa época que Jesus morreu, havia muita gente que tinha vindo de fora, até de outras nações, judeus que moravam fora, que vinham ali para sacrificar. Por isso, a Bíblia diz que uma semana antes, lembra, Jesus entra, é o que a Bíblia chama de a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho. Ele entra, ele é recebido com ramos de palmeiras e capas, e as pessoas estavam se curvando diante dele, clamando: Hosana, Hosana o que vem em nome do Senhor, se curvando diante do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus entra e vai diretamente ao templo, e ali ele faz aquela limpeza no templo, ele expulsa os cambistas que estavam vendendo. Esses cambistas estavam ali porque tinha muita gente que vinha de fora, tinha muitos judeus que moravam até em outros países, e traziam consigo a sua moeda do seu país de origem, e tinham que trocar as suas moedas para comprar um animal, para comprar um pássaro, para sacrificar exatamente nos dias de Páscoa. E Jesus encontra aquela situação, aquela corrupção toda, porque havia toda uma situação de desvio que acontecia. A família do sumo sacerdote desviava propina, petrolão. Vem de lá, meus irmãos, dessa época, né? O sumo sacerdote desviava uma parte do que era arrecadado, porque no Antigo Testamento, na lei de Moisés,
A lei de Moisés havia previsto isso, que os homens poderiam comprar animais, para não virem com esses animais, e alguns não tinham condições, não tinham posses. Era previsto na lei de Moisés que eles pudessem comprar em Jerusalém para sacrificar. No entanto, eles tinham pervertido essa prática, e é por isso que Jesus vem e traz limpeza na sua casa. Quem é que crê que Jesus tem o direito de limpar a sua casa? Isso aconteceu uma semana antes da Páscoa, e aquela última semana, eu não tenho tempo para falar para vocês, fiz uma pesquisa sobre a última semana de Jesus. É lindo, faça uma pesquisa, entra lá depois no Google, né? Põe lá, a última semana de Jesus, você vai ver tudo o que aconteceu nos seus mínimos detalhes, é lindo. E essa entrada triunfal de Jesus, essa limpeza que ele fez no templo, aconteceu exatamente uma semana antes da sua morte, da sua ressurreição. Mas quando, então Jesus entra, e Jesus vem para Jerusalém, ele vem para celebrar a última Páscoa com seus discípulos, e ao mesmo tempo para celebrar a primeira ceia, para instituir a ceia do Senhor. Em Lucas capítulo 24, pouco antes da ceia, alguns dias antes, aliás, uma noite antes da sua morte, na quinta-feira, Jesus está celebrando com seus discípulos a última Páscoa, está instituindo a ceia. Lucas capítulo 22, versículos 14 e 15, quando chegou a hora, diz lá em Lucas, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa, e disse-lhes Jesus: eu desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Então essa foi a última Páscoa que Jesus celebrou, e Jesus estabelece ali, institui ali a ceia do Senhor. Naquela mesma noite o traidor foi indicado, Judas. Jesus começa a consolar os seus discípulos sobre o que haveria de acontecer. E ele sai desse ambiente ali da ceia e vai diretamente para o Getsemane, onde começa naquela madrugada de quinta para sexta-feira, que nós hoje, não é, no mundo ocidental, nós chamamos de Sexta-feira Santa. De quinta para sexta, foi quando Jesus vai, naquela madrugada de quinta para sexta-feira, para o Getsemane, e começa então toda aquela trajetória de sofrimento do Senhor Jesus até chegar na cruz do Calvário. Queridos, todo o seu sofrimento, a sua morte e também a sua ressurreição aconteceram durante a celebração da Páscoa. Por isso que o apóstolo Paulo declara, interessante, o apóstolo Paulo faz ele traz, é por isso que eu falei para vocês, foi também um acontecimento profético. O que aconteceu em Êxodo capítulo 12 foi histórico, mas foi profético, porque apontava para o que estava acontecendo nesses dias, em que Jesus estava entregando a sua vida. E Paulo fala sobre isso dizendo, Cristo, 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8, Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Paulo chama Cristo não apenas de o Cordeiro de Deus, mas o nosso Cordeiro Pascal. Vamos dizer juntos? Diga assim comigo, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Amém? Olha o que ele diz, Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa da Páscoa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. É por meio do sangue de Jesus que toda a humanidade hoje pode experimentar o perdão de Deus e a salvação no Cordeiro Pascal. Páscoa é muito mais do que apenas nos lembrarmos de um acontecimento histórico. Ele é profético. Quem pode dizer amém? E o que é que isso tem a ver com a justiça de Deus? Porque o tema da mensagem que eu trouxe a vocês, a Páscoa do Senhor e a justiça de Deus. O que é que tem a ver com a Páscoa, com a justiça de Deus? Esse é um entendimento importante. Tem muita gente que não consegue entender, tem muita gente que tem uma imagem absolutamente distorcida de Deus. Pensa em Deus apenas como um ser totalmente amoroso, totalmente misericordioso, e Ele é cheio de compaixão. Mas o Deus Criador dos céus e da terra também é um Deus santo, é um Deus puro, é um Deus que não suporta o pecado, é um Deus que não consegue conviver com a natureza pecaminosa do homem. Vocês estão comigo, gente? A santidade de Deus é que faz com que a sua justiça
se manifeste. Isso diferencia o cristianismo, que na verdade não é uma religião, é um estilo de vida, mas é isso que diferencia o cristianismo de todas as demais religiões. E é preciso nós entendermos que foi necessário Jesus morrer. Queridos, eu digo isso porque eu cresci na igreja, não é? Sou filho do pastor Samuel, da pastora Lídia, como vocês sabem, não é? E eu cresci na igreja, e eu me lembro no momento da minha vida, não é, como ali, entrando na pré-adolescência, não entender esse negócio. Por que alguém tinha que morrer por mim? Por que Jesus tinha que morrer? A gente ouve sobre isso, e às vezes nós não temos o entendimento. Por que era necessário o Filho de Deus, Jesus, o Messias, morrer no nosso lugar? E eu estou aqui para dizer para você algo muito simples, para que a justiça de Deus fosse satisfeita. Eu quero, para você entender um pouco isso, quero voltar com você lá no livro de Gênesis. Quando Deus cria, eu não vou ler, eu quero apenas citar para você a época da criação. Quando Deus, Ele cria com as suas próprias mãos o homem e a mulher, Deus coloca o homem e a mulher, Adão e Eva, dentro dos limites de um jardim. E a promessa de Deus era abençoar toda a terra, começando naquele espaço. Todos nós temos um espaço, todos nós temos um território que Deus nos dá. Quem pode dizer amém? E a bênção de Deus acontece em outros lugares. Deus aumenta a nossa influência, mas tudo começa na nossa casa. Tudo começa com os nossos filhos. Tudo começa dentro dos limites que Deus estabelece para nós administrarmos. Deus estabeleceu alguns limites, não é, para Adão e Eva, e disse: olha, aqui tem bênção. Se vocês andarem nesse padrão, diga assim comigo, padrão. Se vocês andarem em obediência, se vocês respeitarem esses limites, tem bênção para vocês. A minha bênção vai acompanhar vocês, sua posteridade, a sua casa. Escolham a obediência. Deus criou o homem, diferente de todos os demais seres. Deus criou o homem com a faculdade, com a capacidade de tomar decisões. Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Portanto, o homem tinha a mesma natureza de Deus, comunhão perfeita. Amém, queridos? Em todas as dimensões do ser do homem. O homem conversava com Deus. O homem tinha, o seu espírito já estava conectado com a presença de Deus. Era algo natural, era algo que acontecia, porque já era assim, era uma só natureza. E assim o homem desfrutava dos seus privilégios, dentro daqueles limites de uma vida sem pecado, em todas as áreas da sua vida. Mas esse padrão que havia sido estabelecido por Deus, ele foi quebrado. Nessa ordem que Deus estabelece, nessa situação que Deus estabelece no jardim, havia equilíbrio e havia ordem. Quando existe um padrão estabelecido por Deus, tem ordem. Quem pode dizer amém por isso? Tem equilíbrio. Agora, quando não existe um padrão do que é certo e o que é errado, o caos acontece. E foi o que aconteceu quando o pecado entrou na raça humana. O homem decide desobedecer. E na conversa com a serpente diz: não, mas não é bem assim que vai acontecer. Deus sabe que se você experimentar, você vai ser igual a Ele. Então, a voz que vem dessa tentação é para questionar, é para levar o homem a um estado de desobediência, de sair fora de um padrão. Em Isaías capítulo 5, o profeta Isaías declara assim nos versículos 20 e 21, não coloquei aqui. Isaías capítulo 5, versículos 20 e 21. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal. Fazem da escuridão luz, da luz escuridão. Põem o amargo por doce, o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes no seu próprio conceito. Inversão de valores. Alguns anos atrás, nós visitamos um amigo meu, um engenheiro que mora hoje nos Estados Unidos. Eu sou formado em engenharia mecânica também, então eu fui conhecer esse amigo meu, porque ele tem uma empresa lá, e eu queria conhecer essa empresa dele, uma pessoa muito próxima, foi muito próxima de nós, lá quando nós morávamos em Curitiba, e ele começou a trabalhar numa empresa e acabou se tornando sócio dessa empresa, comprou a parte do seu sócio, e ele hoje é o proprietário de uma empresa de calibragem
de máquinas, de ferramentas, de balanças, não é? E eu fui numa empresa não muito grande, mas é interessante, e a gente conheceu aquela empresa, as pessoas trazem ferramentas, trazem balanças, pesos e medidas para serem calibradas segundo um padrão. Então, para você calibrar um peso de 1 quilo, um bloquinho que tem 1 quilo, esse bloquinho de tanto usar, não é? Ele vai sofrendo desgastes, e ele precisa ser o quê? Calibrado, ele tem que ser acrescentado material, e esse material acrescentado, e depois ele é desbastado, não é? Ele tem que chegar no peso do padrão, tudo acontece segundo um padrão. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Para ter ordem, tem que ter um padrão. Se não existe o padrão do que é certo e o que é errado, então o mundo vira uma anarquia. Então o que é certo para mim, pode não ser certo para você. Você decide o que você faz, eu decido o que eu faço, não é? O que você diz que é certo, para mim não é. E tudo se torna o quê? Relativo. Não é isso que o mundo está dizendo? O homem já não é mais homem. Ele pode ter nascido homem, mas se ele se sentir uma mulher, não é assim? Não é isso que o mundo está dizendo? Mas na minha Bíblia e na sua Bíblia, existe um padrão. Deus criou um homem e uma mulher. Deus não criou nada no meio disso e nada além disso. Alguma coisa fora disso é uma aberração, está fora do padrão. Obrigado pelo amém, pastora. Vou dizer de novo. Quem aqui crê que o nosso Deus tem um padrão do que é certo e errado? Deus tem um padrão para a família. Deus tem um padrão para o casamento. Deus tem um padrão para o papel do homem no casamento, para o papel da mulher no casamento, o papel dos filhos. Amém? Deus tem um padrão para a sociedade. Deus tem um padrão para os governos. E o que está acontecendo no Brasil hoje é porque muita gente saiu fora do padrão. A igreja começou a orar e Deus começou a trazer a luz para o bem do nosso país. E a nossa oração deve ser: Senhor, traz um padrão. Então, quando o homem escolhe sair fora do padrão, vem o caos, vem essa diferença, e essa diferença de natureza gera uma tensão. Então a natureza de Deus não consegue, aliás, a natureza do homem não consegue mais se aproximar da natureza de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus absolutamente puro e santo. Ele não conseguiria conviver com o pecado do homem. Essa natureza de Deus fulminaria o homem. Tinha que resolver isso. Como é que isso foi resolvido? Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu. Levanta suas mãos e declare: por meus pecados. Mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive. Canta. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus tinha que resolver essa situação, essa tensão tinha que ser resolvida. Em 1 João capítulo 3, versículo 4, queridos, diz lá: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Davi declara no Salmo 51, versículo 5, eu nasci em pecado e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Eu nasci em pecado. Eu já nasci pecador. Então, esses dias eu ouvi alguém dizendo essa frase, não é? Nós não pecamos, aliás, nós não nos tornamos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque nascemos pecadores. Nós pecamos porque temos uma natureza que nos separa de Deus, que nos leva, que nos impulsiona
para paixões que desagradam o coração de Deus. Você pode pegar, citei esse exemplo hoje de manhã, pega um porquinho, dá uma lavadinha nele, deixa ele bem bonitinho, passa um perfume nele, põe um lacinho e solta ele para você ver o que vai acontecer. No fundo da sua casa, se tiver uma laminha ali, é a primeira coisa que ele vai fazer. Sabe por quê, gente? Por quê, gente? Porque é da sua natureza. Pega uma criança, não é? Quantos vovôs tem aí? Vovô, vovó? Levanta a sua mão, levanta a mão. Tem bastante vovô e vovó, né? Hoje de manhã estava conversando com um casal daqui da igreja, mas ele estava, esse vovô me levou lá para conhecer a netinha dele, coisa mais linda, não é? É legal, como o vovô e a vovó falam, não é? Olha, pastor, que linda, que lindo. Está falando. Está andando, pastor, como se nenhuma criança andasse, como se nenhuma criança falasse. Mas o neto dele, a netinha dela, é a mais inteligente, não é verdade? Mas essa coisinha linda, essa criança linda, daqui a pouquinho, já bebezinho no colo da mamãe, já tem uma natureza ali, sim ou não? Tem. Está lá dentro. E essa natureza, querido, essa é a natureza com a qual nós nascemos, que nos separava de Deus. Mas Deus enviou o seu Filho. Naturezas incompatíveis. O resultado não poderia ser outro, separação. Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Olha o que o profeta diz, vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar. Louvado seja o nome do Senhor. E o seu ouvido não está tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades, o seu pecado separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Nós temos um impasse aqui, queridos, que não poderia ser resolvido sem que Deus enviasse, sem que Deus tivesse a solução. Se Deus não resolvesse esse problema, tudo que Deus é, o seu trono, a sua autoridade, a sua justiça, a sua retidão, a sua santidade, as suas promessas, toda a sua palavra poderia ser questionada. E tudo hoje seria relativo, mas glória a Deus, porque em Jesus a justiça de Deus foi satisfeita, o pecado foi julgado. Eu estava lendo esses dias, como eu falei aqui para vocês, até por causa dessas situações que nós temos enfrentado aí do Brasil, eu comecei a estudar sobre a justiça de Deus. Nós temos na Bíblia mais de 400, ou quase isso, ocasiões em que você encontra a palavra justiça, no Antigo e no Novo Testamento. E tem a Bíblia fala muito sobre a justiça de Deus, mas eu gostei demais desse versículo, Salmo 89, versículos 13 e 14. O salmista declara assim, o teu braço, Senhor, é poderoso, a tua mão é forte, exaltada é a tua mão direita, a retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade, o teu amor, a tua fidelidade, a tua compaixão, a tua misericórdia vão à tua frente, mas a base do teu trono é a tua justiça e a tua retidão. É a base do trono de Deus, da sua autoridade, queridos. Esse Deus que julga todas as coisas, pensa, você não pode comparar esse Deus com um juiz natural, que tem emoções, que é parcial, que tem envolvimentos, que julga segundo algumas convicções pessoais. O nosso Deus é absolutamente justo. Ele conhece todas as coisas, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece as palavras que nós dissemos e que nós nem dissemos ainda. Ele conhece as intenções mais profundas do nosso coração. Ele é um Deus absolutamente justo em todos os seus julgamentos. E é por isso que essa justiça tinha que ser satisfeita. Porque como homens nós jamais conseguiríamos nos aproximar de Deus. O que é que Deus fez? Deus envia o seu próprio Filho, o Cordeiro Pascal. E ali na cruz do Calvário, como nós cantamos nessa noite, leia depois com carinho na sua casa, foram algumas horas, do meio-dia até as 3 da tarde aproximadamente, as trevas vieram. Sofrimento extremo sobre Jesus, sobre o Cordeiro de Deus, ao ponto dele declarar para o próprio Deus, Senhor, por que me desamparastes?
o peso do pecado veio sobre ele. E ali a ira do Senhor, uma ira santa, não é uma ira parcial, vingativa como a nossa. A ira santa de um Deus justo e santo se manifestou, veio sobre os ombros do Senhor Jesus. Mas glória a Deus que Jesus concluiu o seu trabalho. Ali naquela cruz Jesus disse, está consumado. A justiça de Deus se manifestou. E em Jesus, eu e você nos tornamos, diga assim comigo, justificados. O que aconteceu ali naquela cruz? Acompanhe comigo, Isaías capítulo 53. Isaías profeticamente conta o que acontece com uma riqueza de detalhes impressionante. Na tradução NVI diz assim, versículo 13, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, certamente ele tomou sobre si. Você quer ler comigo? Vamos ler junto comigo? Vamos lá, versículo 3, começa comigo, vamos lá. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Ele foi atingido e afligido. Versículo 5, foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Comigo, forte, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Versículo 6, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7, ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. 9 e 10, e embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca, contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Todos os pecados da humanidade praticados desde Adão até Jesus foram perdoados naquele dia na cruz do Calvário. Mas digo mais a você, presta atenção comigo, todos os pecados que ainda o homem iria cometer até a segunda vinda do Senhor Jesus, também estavam sobre os ombros de Jesus naquela cruz. Ele levou sobre si. E queridos, naquele dia, ali na cruz do Calvário, a justiça de Deus foi satisfeita. Tem uma passagem que é muito linda, muito forte. Salmo 85, versículo 10 diz que encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Onde é que será que isso aconteceu, amados? Aqui na cruz do Calvário. Leia comigo, Salmo 85, versículo 10. A justiça e a paz se beijaram. A justiça veio, a justiça de Deus foi manifesta sobre Jesus. Mas louvado seja o nome do Senhor. Tiago capítulo 2, versículo 13. A misericórdia triunfou sobre o juízo. O juízo veio sobre o Senhor Jesus. E a misericórdia de Deus alcançou as nossas vidas. Alcançou as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E o resultado disso é que aquele caminho, aquela tensão que havia, aquela impossibilidade de aproximação, foi criada uma ponte. Aliás, Jesus diz, em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20,
O escritor aos Hebreus declara: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Quando diz lá que o véu se rasgou de alto a baixo, aconteceu no tempo, mas também se cumpriu literalmente em Jesus. O seu véu, o seu corpo foi moído e foi rasgado, para que nós pudéssemos chegar até a presença de Deus. Quando Jesus disse: está consumado, toda a dívida estava sendo paga, e a justiça de Deus estava sendo satisfeita. Então um novo caminho se abriu para nós, até a presença de Deus. Isso é Páscoa. Vamos declarar juntos comigo? Vamos lá? Quando Jesus disse: está consumado, toda a dívida estava sendo paga, e a justiça de Deus. Eu acho que vocês não prestaram atenção no que vocês leram. Toda a dívida, a sua dívida foi paga na cruz do Calvário. Colossenses diz que o escrito de dívida foi cancelado. Vocês estão me ouvindo, gente? A dívida foi paga, queridos. A dívida foi paga, a culpa foi removida. A justiça de Deus foi satisfeita em Jesus Cristo. Leia comigo a segunda frase. Então, um novo caminho se abriu para nós, até a presença de Deus. Fala para o teu irmão: meu irmão, isso é Páscoa do Senhor. Isso é a Páscoa. Dá mais um aplauso bem forte ao Senhor Jesus nessa noite. Bem forte. Isso é Páscoa. Quero pedir que você se coloque em pé comigo nessa noite. Aleluia, Senhor. Eu quero fazer um convite a você nessa noite. Se houver uma pessoa, como nós fizemos hoje de manhã, várias pessoas vieram aqui à frente. Mas se tiver uma pessoa que venha, por essa razão que eu vou dizer, já terá valido a pena. Em primeiro lugar, nós queremos orar por você nessa noite que nunca fez uma oração. O que você ouviu nessa noite aqui foi novidade para você. Você nunca tinha ouvido, nunca tinha percebido a dimensão desse ato. A morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Você já pode ter assistido filmes e ouvido falar sobre Ele, mas não era algo pessoal para você. Quero pedir que você aguarde alguns minutinhos. Daqui a pouquinho nós vamos encerrar. Nós queremos orar nessa noite. Se você não precisar sair, só se você precisar mesmo, saia. Mas se você puder, espere alguns minutos, em respeito às pessoas que, a esse momento importante de altar. Quem sabe alguns aqui nunca fizeram uma oração dizendo: Senhor Jesus, entra no meu coração. A palavra do Senhor diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não disse: eu sou um caminho, Ele disse: o caminho, o único caminho. E se você nunca confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, você nunca fez uma oração entregando a sua vida a Ele, enquanto nós cantamos essa canção, quero te convidar a vir aqui. Nós vamos te ajudar a fazer essa oração. Queremos orar por você nessa noite. Mas eu quero orar por um segundo grupo de pessoas, de irmãos. Você já fez essa oração há um bom tempo atrás, mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho, e você se afastou de Deus. Você deixou de ter comunhão com o Senhor, abandonou a igreja, abandonou o lugar de comunhão que se chama a casa de Deus. E você nessa noite, ouvindo essa palavra, o Espírito Santo estava constrangendo o teu coração. Você gostaria nessa noite de fazer uma oração renovando a sua aliança com Deus. Eu também quero pedir que você venha aqui à frente. Quem vai fazer uma oração de entrega, uma oração confessando Jesus como seu Senhor e Salvador, vai ficar aqui à minha direita. E você que quer renovar sua aliança com Deus, aqui à minha esquerda. Enquanto nós cantamos essa canção, pode vir. Nós vamos orar por você nessa noite.
Pode, vamos cantar, queridos. Não se constranja, pode vir. Nós queremos orar por você. Amém. Amém. Aleluia, Senhor.